Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim fazer um resumo dos últimos livros que eu li nos meses em que eu não postei vídeo, que foi outubro, novembro e dezembro. E também vou aproveitar e mostrar os livros que entraram na minha estante já no final do mês de dezembro, ou depois daqueles vídeos que eu gravei do Book Haul acumulado e dos livros que eu comprei na festa do livro da USP, tá? Vou deixar os links aqui embaixo, se você quiser acompanhar, tem bastante coisa interessante. Entrou mais livros do que eu imaginava no mês de dezembro, mas tudo bem. Mas esses últimos foram mais trocas e um presente, então eu vou deixar pro final do vídeo porque eu li pouca coisa, se juntar outubro, novembro e dezembro eu li pouca coisa. Eu comentei em outros vídeos que eu, na segunda quinzena de setembro em diante, até agora, no finalzinho de dezembro, eu li pouca coisa, eu entrei meio que numa ressaca e não estava conseguindo ler muito, enfim. Então foram 6 livros, 2 livros lidos em cada mês, e eu vou começar mostrando logo para não demorar mais. O primeiro livro que eu li em outubro foi O Laços, do Domenico Startoli, que é um escritor italiano. Esse livro foi publicado no Brasil pela editora Todavia, e eu já estava querendo ler esse livro há algum tempo, porque eu ouvi alguns canais falando que este livro era uma resposta ao Dias de Abandono, da Elena Ferrante. Então eu quis ler para saber se realmente era, se tinha alguma associação desses 2 livros, porque eu gostei muito do Dias de Abandono. Apesar de não ter feito resenha no canal, gostei bastante desse livro, mas eu quis ler para ver se realmente tinha essa ligação. E eu tive a impressão de que esse livro realmente foi escrito numa forma de resposta, não oficial, mas sobre uma resposta do Laços, Dias de Abandono. Porque aqui a gente conhece a história da mulher que foi abandonada pelo marido, foi deixada com os 2 filhos, criando sozinha as crianças, enquanto o marido sai de casa, porque acaba se envolvendo com uma outra mulher. E esse aqui conta a história do marido que deixa a casa e os 2 filhos, a esposa, para ficar com uma outra pessoa que ele se apaixonou. E vários fatos que vão sendo apresentados aqui realmente assemelham-se muito à história do Dias de Abandono. Os nomes foram mudados, mas as cidades permanecem, as características dos personagens, as cartas, a troca de cartas que existe no Dias de Abandono, que a esposa manda para o marido, aqui o marido comenta sobre essas cartas que ele recebe, enfim. Então é bem uma resposta mesmo. Eu gostei muito, achei bem interessante conhecer o lado do marido, né, em relação a essa história. Ele realmente foi um canalha, um crápula, mas enfim. Eu gostei de ter visto uma versão masculina do fato narrado pela Elena Ferrante. E eu fiquei interessada em conhecer outros livros escritos pelo autor, apesar de não ter muita coisa aqui no Brasil publicada sobre o autor. Parece que lançou um livro recentemente. Ele é um escritor italiano famoso, eu vi vários livros dele na Itália, agora quando eu fui em maio. Vamos ver se agora algumas editoras brasileiras começam a trazer mais livros dele. Pareceu bem interessante. Bom, eu já resumi um pouco da história para vocês, né? Ele vai contar aqui do ponto de vista dele, desde o momento em que ele resolveu sair de casa para fixar esse relacionamento com essa outra mulher, que é bem mais jovem do que ele. E ele muda de cidade, então ele acaba se afastando dos filhos, e ele disse que era o intuito dele mesmo, que os filhos eram um peso que ele tinha, enfim. É muito cru, é muito real, assim, ver os fatos expostos. Entende o lado dele, mas ainda acaba dando razão à mulher que foi abandonada sem explicação nenhuma. Então, depois do Laços, eu li ainda em outubro O Apanhador no Campo de Centeio, que eu vou deixar a capinha aqui, porque eu vi em audiobook. Eu ainda não tenho esse livro na edição física, pretendo adquirir um dia, mas ela sempre está com preço muito alto, enfim. Já tem resenha no canal sobre esse livro, então eu não vou falar mais nada sobre ele, tá? Se você quiser assistir a resenha, vale a pena, é um clássico da literatura universal. O link vai estar aqui no box de descrição. Depois eu li já em novembro, foi o Deixa a Peteca Cair, da Tiffany Duffo, não sei a pronúncia. Aí tem um subtítulo aqui de Como as Mulheres Conquistam Mais Quando Fazem Menos.
Esse livro, ele não vai agradar todas as mulheres, não. Tem dicas interessantes aqui, ela conta um pouco sobre a vida dela, mas não foi muito a minha cara, não. Eu acho que talvez as pessoas, as mulheres que sejam mais afinizadas ao movimento feminista, talvez tenham mais, se sintam mais ligadas em relação às características que ela passa aqui. Mas a ideia é a seguinte: mulheres que têm uma vida corrida, que trabalham, que cuidam dos filhos, que são dona de casa, esposa, enfim. Ou mesmo que não tenha todas as características, mas tem uma vida muito corrida, acha que tem que carregar o mundo nas costas, ou carrega mesmo a família nas costas, sempre esperam mais de si mesmas e se cobram muito por isso. Esse livro, ele vai falar pra você um pouquinho, relaxa, sabe? Deixa as coisas acontecerem, delegue um pouco as funções. Você não é uma Mulher Maravilha, uma super heroína, então você não é obrigada a fazer tudo com perfeição, você não tem que dar conta de tudo, ser maravilhosa em tudo, e enfim. Eu não sou esse tipo de mulher, eu não tenho problema nenhum em delegar as funções, né, quando elas cabem a mim ser delegadas. Me cobro muito, sim, acho que a maioria das pessoas sempre espera o melhor de si, mas eu não me senti muito ligada com esse comportamento que a autora traz. Então, foi um livro interessante, mas não foi lá essas coisas pra mim, não. Então, ela apresenta um pouquinho, assim, o conceito de que a feminista, ela tem que fazer tudo, ela tem que dar conta de tudo, ela tem que ser perfeita. E aí depois ela vem e fala que ela tinha essa concepção, mas mudou. Então ela começou a delegar tarefas pro marido para ajudar, e isso não fez dela menos mulher, menos uma esposa pior, uma mãe pior. Se você é o tipo de mulher que acha ou tá acostumada a fazer tudo sozinha e achar que cobrar muito de si, espera que os resultados sejam sempre melhores, não está acostumada a delegar, talvez esse livro seja mais interessante para você do que foi para mim. No mês de novembro eu li A Princesa Prometida, do William Goldman. Esse escritor, ele é um clássico da fantasia. Eu não conheci esse livro até esse relançamento da editora Intrínseca, que eu conheci, na verdade, assim, mais detalhes sobre a história na Bienal do Livro de São Paulo, que teve no ano passado, 2018. No estande da Intrínseca tinha um vendedor que ele explicou bastante sobre a história, da influência dessa história apresentada nesse livro a escritos, desde desenhos, animações, a filmes, séries, etc. Então isso me deixou curiosa para conhecer e ver, identificar esses elementos que influenciaram outros livros ou filmes, séries, e enfim. E eu achei bem legal, bem legalzinha a história. Porém, se eu tivesse lido alguns anos atrás, eu teria curtido mais, eu tenho essa sensação. Ele é um livro mais jovem adulto, infanto-juvenil. Valeu a pena mesmo assim ter lido, mas não é lá essas coisas. Porém, eu vou manter ele na minha estante. Começa contando a história de uma garota, mas com origem um pouco mais nobre, mas ainda uma camponesa, acaba se apaixonando por um funcionário do seu pai, da fazenda onde ela vivia, de uma forma bem... É engraçado de ver, porque tem aquela coisa do escrachado, sabe? Do tudo exagerado, tudo aumentado. E ela se apaixona por ele de uma forma assim, um pouco engraçada, como as coisas acontecem. Só que esse amor não acontece, porque ele promete pra ela que ele vai pro novo mundo, que é a América, em busca de fazer fortuna, e promete voltar para ela depois, para buscá-la só quando ele tiver dinheiro o suficiente para dar uma vida digna como ela merece. Só que aí ela acaba sendo, por ela ser muito bonita, ela acaba, um príncipe se interessa por ela, força uma relação assim de casamento. E ela tenta escapar desse casamento, justo nessa hora ele vai atrás dela, ele acaba ajudando ela a fugir, sabe? E depois, só que a coisa não dá muito certo, e ela tem que voltar pro príncipe e continuar com a história do casamento. Aí ele vai tentar de alguma forma ainda
reconquistá-la. E umas coisas acontecem aqui de forma muito escrachada, é muito engraçado. É um livro bem facinho de ler, você lê rápido. Vale a pena você conhecer essa história, porque você vai identificar essas outras adaptações que tiveram, literárias ou cinematográficas, que se inspiraram nesse livro. A forma como a história é apresentada é interessante, e depois, quando você vai pesquisar mais sobre isso, depois que você termina de ler o livro, você descobre algumas coisas que você fica mais intrigado ainda, assim. Não posso falar porque é spoiler, tá? Mas enfim, vale a pena conhecer. Em dezembro eu comecei o mês lendo o 8º volume da HQ The Walking Dead, que é Nascidos para Sofrer. E eu só não li o 9º volume em seguida porque ele atrasou, a entrega dele atrasou. Só acabou chegando agora no final de dezembro e eu tava viajando já, então não consegui ler. Se você conhece a história do The Walking Dead, assiste a série e tal, bom, nesse 9º volume eles ainda estão no presídio, tá? Isso resume bastante coisa aí, pra quem conhece a série. E o objetivo do mês de dezembro era ler a biografia da Clarice Lispector, e eu consegui ler. Terminei faltando pouquinhos dias para acabar o ano, mas eu consegui ler. Fiz muitas anotações aqui, então eu pretendo voltar, eu pretendo fazer um vídeo sobre esse livro, então aguardem, tem bastante coisa para comentar. Apesar de ser uma biografia, eu pretendo falar um pouquinho sobre algumas passagens da vida da Clarice, de alguns livros dela, principalmente os que eu tenha lido e que eu posso comentar um pouquinho mais. Eu não gostei muito da escrita desse biógrafo, eu achei que ele pecou em alguns pontos, mas eu vou falar nisso depois, tá certo? Então, sendo assim, foram 2 livros em cada mês, né? Sendo 6 livros no total nesses últimos 3 meses. Agora eu vou mostrar pra vocês o que entrou na estante depois do último book haul que eu fiz. Bom, o primeiro livro foi um livro que eu ganhei no Amigo Secreto, que nós fizemos no nosso grupo de leitura do WhatsApp, e a gente, cada um passava uma listinha de livros que gostaria de ganhar, e o amigo, quem é a pessoa que te tirasse, tinha que escolher um livro, né? E eu ganhei o Ficções, do Borges, da Lígia. Mais uma vez, obrigada, Lígia, adorei a escolha. Eu estava bem curiosa para conhecer a escrita do autor, começando por esse livro. Então, por isso que eu pedi ele. E confesso que da minha listinha lá de livros que eu desejava, era o que eu mais queria. Era esse aqui e eu ganhei. Então, espero não demorar muito para ler, né? Depois veio o livro de dezembro da TAG, foi meu último mês como assinante da TAG, infelizmente. Eu vou dar uma pausa aí na assinatura da TAG, no mês de 2019 eu não vou, pelo menos no começo do ano, eu não vou receber livro nenhum, mas o livro do mês de dezembro foi O Coração é um Caçador Solitário, do Carson McCullers. Eu achei super bonita, veio numa luva bem legal. Eu não conheço esse autor ainda, eu não conheço esse livro. Achei essa edição linda, muito linda. Vamos ver se esse ano eu consigo fazer um vídeo falando sobre a TAG, né? Que eu prometo desde 2017, eu não faço nunca. Por último, eu fui no Espaço Trocar Livros, que é um lugar, caso você não tenha ouvido falar, não tenha ouvido eu falar desse lugar ainda aqui, é um lugar que tem aqui na minha cidade de São Bernardo, que você vai para trocar livros. Você não paga nada por isso, você leva, são até 6 livros por troca, então você leva 6 livros, até 6 livros, e você troca por outros 6 livros a seu critério, a seu gosto, enfim. E um deles que eu peguei, que é um livro que eu não conhecia, do Richard Bach, que é Fora de Mim, a descoberta de Saunders Vixen Saudet. Provavelmente eu pronuncio errado porque ele parece ser um nome francês, e eu não falo francês. E eu já falei desse autor várias vezes aqui, com Fernão Capelo Gaivota, Longe, um Lugar que Não Existe, que são os livros acho que mais famosos dele. E esse aqui eu não conhecia, peguei, achei interessante. Ele é bem fininho, então eu acho que eu não vou demorar muito para ler, né? Ele é aviador, né? Então as histórias dele sempre se passam em viagens de avião ou coisas do gênero. E nesse livro ele decola, eu vou ler aqui, ele decola para uma aventura que ultrapassa as fronteiras do tempo e penetra no vasto mundo da imaginação e da criatividade. A jornada começa quando Bach está remodelando seu avião, o monomotor Piper Cub, desenhos com soluções perfeitas, simples e práticas,
parecem surgir do nada em sua mente. Mas quando um projeto aparece, apanhado da imagem fugaz de uma mulher intrigante, ele decide descobrir a origem de suas estranhas visões. Sua busca leva ao destino inusitado e impressionante, um universo paralelo, onde Saunders Vixen, aquele nome que eu mostrei para vocês, um fabricante inglês de aviões, resolve problemas para aviadores encrencados. Lá, Bach conhece Derek, seu guia, e uma jovem projetista de aviões, Laura Bristol, e mais uma vez nos transmite preciosas lições de vida. Mais que um livro emocionante e inspirador, Fora de Mim é um convite a descobrir por nós mesmos um maravilhoso universo com possibilidades incríveis. Outro livro que eu achei lá e que eu queria há um tempinho já ler, e eu fiquei muito feliz quando encontrei, porque é um livro relativamente novo, que é o Amor nos Tempos do Cólera, eu ia falar não sei porquê, Arroz de Palma, do Francisco Azevedo. E esse livro está em ótimo estado, eu sei que o escritor é português. Antônio, aos 88 anos, está preparando o almoço que será servido à família, finalmente reunida após muito tempo. Enquanto combina os ingredientes, vão se misturando em sua mente as histórias que tia Palma, irmã de seu pai, lhe contava. A partir das lembranças deste personagem, Francisco Azevedo narra a saga de uma humilde família portuguesa imigrante que chega ao Brasil cheia de sonhos e projetos, e que aqui aprofunda raízes, cresce e dá fruto. Ah, interessante. Então era bem isso mesmo, conta a história de uma família portuguesa, só que no Brasil. Eu imaginava que se passasse em Portugal. Um livro de um autor que eu conheci em 2017, que eu estava muito curiosa para ler outra coisa dele, é O Leite Derramado, do Chico Buarque. Eu li Budapeste e é um dos meus livros favoritos. Tenho agora O Leite Derramado. Esse livro aqui eu nem li sobre o que falava, sabe? Vi lá Chico Buarque e já peguei. Mas diz aqui que conta a história de um homem muito velho que está no leito de hospital, membro de uma tradicional família brasileira. Ele desfia num monólogo dirigido à filha, às enfermeiras e a quem quiser ouvir a história de sua linhagem, desde os ancestrais portugueses, passando por um barão do Império, um senador da Primeira República, até o tataraneto garotão do Rio de Janeiro atual. Uma saga familiar caracterizada pela decadência social e econômica, tendo como pano de fundo a história do Brasil dos últimos 2 séculos. Enfim, eu não vou ler o resto, mas Chico Buarque me cativou como escritor, não só como compositor, como músico, mas como escritor, e eu fiquei apaixonada depois que eu li Budapeste, então eu quero ler mais alguma coisa dele. E foi isso, esses foram os livros que entraram no estante, finalizando o mês, né? Mas como vocês viram, teve muitas outras coisas antes, principalmente na festa do livro da USP, em que eu adquiri bastante coisa. Então se você quiser dar uma olhadinha lá, se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha, o link vai estar aqui nos cards. E é isso. Espero ver vocês então no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.